A paz do Senhor a todos vocês, e hoje nós vamos continuar falando sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas, né? Nós trouxemos já alguns pontos, nós vamos falar sobre 6 pontos importantes que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas, e nós já falamos sobre o primeiro ponto que, na verdade, ele é a chave da vitória para todas as áreas de nossas vidas. Depois, no segundo vídeo, nós falamos também que a palavra que nos leva à salvação, nos conduz à salvação, nos dá acesso à salvação. E hoje nós vamos falar que esta palavra nos conduz à fé. Amém, queridos? Então é isso que nós vamos estar falando hoje. A importância da palavra de Deus em nossa vida. Ela ocorre porque ela é o caminho também para a fé em nossas vidas, para nós termos fé, para nós acreditarmos verdadeiramente. Então nós precisamos do quê? Da palavra de Deus. Mas para nós começarmos, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre o que é a fé. Bom, a fé, ela é mais do que simplesmente acreditar em algo, em alguma coisa que você esteja ali aguardando, esperando. Ela é, na verdade, uma firme confiança de que aquilo que eu e você, nós estamos esperando, nós estamos aguardando, vai acontecer. Então, veja, não é uma simples, não é simplesmente nós acreditarmos, não, queridos, não é simplesmente acreditar, é uma firme confiança de que tudo aquilo que eu e você, nós estamos esperando, nós estamos aguardando, vai verdadeiramente acontecer. Amém? Então veja aqui, de outro modo também nós podemos dizer que a fé é o alicerce, é o sustento, é a segurança das coisas que eu e você nós estamos esperando. Vamos ver isso na palavra? Eu quero abrir com vocês aqui em Hebreus. Eu vou estar lendo na versão Almeida Revista Corrigida. Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, o verso de número 1 diz assim, olha, ora, aqui o autor falando, a gente não sabe quem é o autor, né? Ora, a fé é o firme fundamento, lembra que eu falei que, na verdade, não é simplesmente acreditar, né? Realmente confiar, e, na verdade, é o quê? É um firme alicerce, é um sustento, é um fundamento. Então, é isso que está aqui, olha. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Olha só que interessante. Então, veja, queridos, que a fé, na verdade, é o quê? É você acreditar em alguma coisa, mesmo quando ainda você não está vendo. Então, a fé nos sustenta sobre isso. Ela dá esse alicerce de nós verdadeiramente acreditarmos naquilo que pedimos, naquilo que estamos aguardando. Amém? Então, esta é a importância da fé em nossas vidas. Para nós não retrocedermos, não duvidarmos. Hoje eu posso pedir algo ao Senhor, né? E depois eu já não acredito mais que o Senhor vai me entregar. Então, por isso que é importante a fé na minha vida e a fé na sua vida. Por que que eu e você nós precisamos de fé? Porque ela é o fundamento inabalável, amém? Que vai sustentar todas as coisas. Ela é a certeza de nós alcançarmos as coisas que nós desejamos e que ainda nós não estamos vendo. Mas nós vamos crer se nós estivermos com esta fé, com esta fé que vem para realmente nos ajudar a acreditar. Amém? Então, é por isso que eu e você nós precisamos da fé, para crer naquilo que nós pedimos e vamos verdadeiramente tomar posse disso. Amém? Se eu e você, nós não tivermos fé, queridos, nós vamos desanimar, nós vamos retroceder,
vamos ser roubados pelo inimigo. Lembra que eu disse para vocês que nós temos um inimigo, né? Que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele quer destruir na minha vida e na sua vida é a nossa fé. É o nosso relacionamento com Deus. É de nós desacreditarmos daquilo que Deus verdadeiramente ele pode fazer nas nossas vidas. Então, se nós não tivermos essa fé, nós vamos ser roubados pelo inimigo. Nós vamos desistir de aguardar, de esperar, de persistir em aguardar aquilo que Deus ele tem para nós. Nós vamos deixar de lutar. Nós vamos deixar com que essa dúvida entre em nosso coração. E a dúvida não pode entrar. Porque a dúvida é, hoje eu acredito, amanhã eu já não acredito. Abra a sua Bíblia lá, em Tiago, para você ter uma certeza do que é que Deus fala sobre a dúvida. De nós não termos dúvida. Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, olha só, quer ver? Do versículo 6 a 8, ele diz assim, olha, se você for pedir alguma coisa ao Senhor, peça, porém com fé, sem duvidar. Tá vendo que eu falei da dúvida? Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa para o Senhor e o inimigo vem roubar isso, vem trazer coisas na nossa mente, falando que nós não vamos conseguir alcançar esse objetivo, alcançar esta promessa. Amém? Então ele diz assim, no versículo 6, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, não pense você que duvidando você vai receber algo. Aquilo que você pediu, você não pode duvidar, você tem que crer verdadeiramente. Lembra que eu disse que é o alicerce, é o que sustenta nós crermos, esperarmos, aguardarmos para verdadeiramente vivermos aquilo que nós estamos esperando? Então, por isso que ele diz, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então nós não podemos desacreditar daquilo que verdadeiramente nós estamos pedindo ao Senhor, querido. Se estiver de acordo com a vontade ali do Senhor, nós vamos receber sim, mas uma coisa que nós temos que prestar atenção e saber e ter ciência disso é que tudo é no tempo de Deus, da forma dele, não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo do Senhor, do jeito do Senhor. Amém? Agora, como que eu e você, nós podemos adquirir essa fé? Como é que eu faço para ter esta fé na minha vida? Veja que a fé, na verdade, queridos, ela é um dom, mas só que ela precisa ser nutrida para continuar forte na minha vida e na sua vida. Ela vem, na verdade, quando nós ouvimos a palavra de Deus. A partir do momento que eu começo a ouvir a palavra de Deus, então ela começa a vir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso a importância de nós lermos a palavra do Senhor. O que nós estamos falando aqui? Desde o começo dos vídeos ali, desde o primeiro vídeo que eu passei sobre a importância da palavra. É isso, a palavra tem que estar em mim, a palavra tem que estar em você. Por isso é importante nós lermos a palavra, meditar nessa palavra, ir à igreja, ouvir as pregações, estar junto com os irmãos, ouvir os testemunhos ali, queridos. Tudo isso vai acrescentar na minha vida e na sua vida. Amém? Força para nós continuarmos. Então, por isso que é importante nós estarmos cientes da palavra de Deus, né? Nós irmos para a igreja, onde nós vamos ouvir a respeito do quê? De Cristo. É onde nós vamos conhecer ao Senhor, vamos conhecer a Deus. Lá em Oséias diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja que Deus ele tem muitas coisas a revelar para a minha vida e para a sua vida. E tudo isso traz a fé para o meu coração e para o seu coração. Abra lá em Romanos, no capítulo 10. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 10,
No versículo 17, Paulo lhe diz assim, olha: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, quanto mais eu sei do Senhor, quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha fé vai sendo acrescentada e assim eu vou adquirindo essa fé. Ou seja, quanto mais você ouve a palavra do Senhor, ou você lê a palavra, mais fé você vai ter. Eu e você vamos ter. E isso vai transformando, queridos, o meu jeito de ser, o nosso estilo de vida. Olha a importância de nós termos a fé em nossas vidas. Por quê? Porque ouvimos a palavra, é acrescentada a nossa fé, e esta palavra, quando nós cremos verdadeiramente nela, acreditamos nesta palavra, que é a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus em nós, o que acontece? Nós vamos ter uma transformação no nosso estilo de vida. Agora, como é que Jesus, como é que esta fé em Jesus, ela vai afetar a nossa vida? Bom, a Bíblia mostra que a fé, em primeiro lugar, a fé vence o mundo. A fé vence as atrocidades que nós temos visto neste mundo, os contritos que nós estamos passando, os conflitos, os levantes contra as nossas vidas. Então, a fé, ela vai vencer toda essa situação, vai nos ajudar a vencer essa situação. Abra a sua Bíblia lá em primeiro livro de João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, vamos ver aqui. 1 João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 4, que diz assim, olha, nós estamos falando que a fé vence o mundo, né? Nos ajuda a vencer todas as atrocidades desse mundo aí, todos os conflitos, não é verdade? Então diz assim, olha, João aqui falando, o que é nascido de Deus vence o mundo. Aí você me pergunta, mas eu sou nascido de Deus. Você lembra o que é ser nascido de Deus? Nascido de Deus é ser uma nova criatura, ou seja, é quando nós reconhecemos que verdadeiramente Deus ele enviou o seu Filho. Eu disse isso quando eu falei sobre a salvação. Está nos vídeos aí, se você perdeu, está aí no canal, você pode voltar lá e rever novamente. Então, a partir do momento em que eu verdadeiramente reconheço que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para pagar o preço naquela cruz do Calvário, o preço para me resgatar do sistema errado, da minha vida errada, do engano que o inimigo trouxe na minha vida. Isso é nascer em Deus, porque ele diz assim, o que é nascido de Deus. Então, quando nós, na verdade, reconhecemos isso, e sabemos que o Senhor pagou um preço pelas nossas vidas, Ele cravou os nossos pecados naquela cruz do Calvário, mas Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo. Isso é nascer novamente. Então, para nós entendermos o versículo, por isso que eu estou relatando isto. Então, o que é nascido de Deus? Aquele que nasceu novamente, aquele que está em Cristo Jesus, né? O que é nascido de Deus vence o mundo. Esse que está em Cristo Jesus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé, é nós crermos naquilo que foi feito, naquilo que foi realizado ao meu favor, ao teu favor. Aí nós vamos vencer todo esse sistema corrompido deste mundo, queridos. Amém? Então, é a nossa fé em Deus e em sua palavra que nos permite superar os desafios do mundo, ou seja, nos ajuda a passar por momentos difíceis, momentos de aflição, a superar as tentações que nos rodeiam tão de perto, a superar os conflitos que o mundo nos apresenta. Amém? Então, é a
fé na verdade que vai nos ajudar o quê? A superar todas essas dificuldades. A fé, na verdade, queridos, ela é a chave para a vitória sobre as tentações, sobre os medos. Quantas pessoas estão vivendo aí clausulada, fechada? Por quê? Por conta do medo. Não querem sair para a rua por conta das violências, de tantas coisas que estão acontecendo. Mas a fé, quando nós lemos a palavra, nós adquirimos a fé é acrescentada em nossas vidas e nós vamos superar. Então essa fé é a vitória sobre as tentações, sobre o medo, sobre as dúvidas. Não vamos ter dúvidas de coisas que o inimigo vai tentar incutir em nossa mente. Então nós vamos, na verdade, vencer todos os obstáculos que aparecerem sobre as nossas vidas, né? Que nós encontrarmos no meio do caminho. É através desta fé na palavra do Senhor que nós vamos vencer os obstáculos, vencer os desafios. Vencer, queridos, continuar firmes, sem retroceder, sem desanimar, sem ficarmos aprisionados ao medo. Amém? A fé nos traz esta liberdade. Então, isso não significa, veja bem, que eu e você não vamos enfrentar desafios. Nós vamos enfrentar. No mundo nós vamos ter aflições, o Senhor mesmo disse isso. Mas nós sim, com esta fé, eu e você vamos ter a capacidade de superar e vencer cada obstáculo, cada desafio, cada afronta, cada palavra que vier sobre nós para tentar nos ferir, nós vamos vencer. Amém? Olha a importância da fé, da palavra em nossas vidas. Em segundo lugar, a fé ajuda o quê? A lutar contra os ataques do inimigo. Amém? Eu já disse, o inimigo, ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. E ele quer realmente nos destruir. Mas a fé, através dessa palavra, vai nos ajudar o quê? Contra o inimigo. Abra a sua Bíblia lá, na carta aos Efésios. Paulo escreveu ali aos Efésios, no capítulo 6. E esta palavra, queridos, é atual, ela é para mim, ela é para você. Amém? Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 6, no versículo 16, diz assim, Paulo diz assim, olha. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, do inimigo, daquele que se levanta contra a minha vida e a sua vida. Então é o escudo da fé. Veja aqui, o escudo é a principal arma de defesa, que protege ali o soldado de vários lados, né? É o escudo que ele coloca na frente dele para se proteger contra os ataques ali do inimigo. Então a fé, ela nos defende de vários ataques diferentes, que o inimigo ele vem contra as nossas vidas, amém? Então veja que ela nos protege em várias situações da nossa vida. A fé, ela é essencial para vencer a batalha espiritual. Veja, queridos, que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, ela é espiritual. Ela não é contra as pessoas. Não, o inimigo, ele usa, às vezes, a vida das pessoas para nos atingir. Ele usa uma situação. Então, a nossa luta, ela é espiritual. E para eu vencer esta batalha, eu preciso dessa fé. Eu preciso desse escudo da fé, que vem através da palavra, quando eu leio, medito. Glória a Deus, amém? Aí eu me sinto fortalecida. Veja aqui, o escudo da fé nos ajuda quando nós temos dúvida. Porque o inimigo, ele vem com a dúvida. Mas se eu tenho a palavra que diz que eu sou mais do que vencedora, porque Cristo venceu por mim, a dúvida vai sair fora. Amém? Então, veja que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos sendo perseguidos, ou quando nós não vemos solução, é através da palavra. Você lembra que
quando Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele jejuou ali 40 dias e 40 noites, depois ele foi conduzido, ele foi tentado pelo inimigo. Mas, veja só, o inimigo, ele sabia que Jesus ele estava com fome, porque 40 dias, queridos, sem comer, entendeu? Então, assim, ele estava com fome. Nós ficamos, às vezes, um dia, meio dia sem comer, já temos fome, imagina 40 dias. Então, o inimigo sabia disso. E o que o inimigo faz? Ele vem sutilmente e diz assim, olha, se você for o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Ele citou a palavra. Aí Jesus, como ele tinha ali o escudo da fé, como ele tinha a palavra nele, porque ele é a própria palavra, o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, que está na palavra. Então veja que o inimigo, queridos, nós precisamos atacar com esta arma, com a palavra de Deus, assim como Jesus ele fez. E nós precisamos imitar o Senhor. Nós precisamos do escudo da fé, porque o inimigo, ele nos ataca com mentira, ele nos ataca com engano, dizendo que eu não vou conseguir, nos acusando de alguma coisa que fizemos, talvez até lá no passado, mas o Senhor já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. A palavra diz que não há nenhuma condenação com aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o inimigo muitas vezes vem nos atacar e nós precisamos lembrar da palavra que o Senhor já pagou o preço. O Senhor já levou os pecados, os nossos pecados, e ele diz que não se lembra mais. Então nós não podemos deixar o inimigo trazer mentiras, acusações, dúvidas. Veja aqui, a fé, ela vence a dúvida e nos ajuda a crer na verdade do Senhor, na verdade desta palavra aqui. Pela fé nós podemos rejeitar a influência do inimigo em nossas vidas e ver os milagres do Senhor acontecendo, e contemplar as promessas do Senhor na minha vida e na sua, e contemplar tudo aquilo que você está esperando em Deus, amém? Contemplar que vai chegar realmente toda essa promessa, esses milagres em minha vida e na sua vida. Então, olha a importância da palavra, porque através da palavra vem a fé, e a fé não vai me deixar duvidar, não vai me deixar retroceder, ela vai me manter firme, perseverante. Eu vou aguardar no Senhor, eu vou esperar com expectativa no Senhor. Amém? E a última coisa, para nós encerrarmos aqui, que a palavra ela faz, que a fé, através dessa palavra, faz em nossas vidas, é o quê? Ela muda a forma como eu e você nós vivemos. Tudo isso é a fé. Abra lá em Gálatas, lá na carta de Gálatas, é um livro antes de Efésios, Gálatas 2. Aleluia. Gálatas 2. No versículo 20, Paulo ele diz o seguinte, olha, Paulo fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha só que maravilha! Ou seja, a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, eu estou crucificada, assim como Paulo disse aqui que ele está crucificado em Cristo, eu e você também estamos crucificados com o Senhor e já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, ou seja, há uma mudança de vida. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Porque se aquilo que eu fazia desagradava ao Senhor, eu não quero mais, eu não posso mais desagradar a este Deus que me chamou, que me escolheu, que me separou, que pagou um preço pela minha vida, que me ama. Amém? Então isso significa o quê? Renunciar à velha maneira de viver, crucificando diariamente, queridos.
diariamente os nossos desejos pecaminosos e nos rendendo ao quê? Ao senhorio de Cristo. Amém? Nos rendendo ao senhorio de Cristo. Ele é Senhor da minha vida e da sua vida agora. Ele nos comprou. Amém? Ele tirou a promissória da mão do inimigo. Ele tirou essa promissória. Ele pagou o preço. Então nós pertencemos a Ele agora. Por isso que não adianta você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 23 e deixar ela aberta na casa. Não vai mudar nada na sua vida. Você tem que ter ela aqui, ó, dentro do seu coração. Você precisa ler, entender, né? Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o seu pastor, Ele é Senhor da sua vida. E hoje, tudo que nós vamos fazer, a partir do momento que estamos em Cristo Jesus, nós temos que ver se estamos agradando a Ele, se Ele está na direção, se Ele está de acordo com aquilo que nós vamos fazer. A nossa vida pertence o quê? A Ele somente. Amém? Então veja que nós estamos crucificados com Cristo. Então não vivemos mais do nosso jeito. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Amém? Então nós nos rendemos ao senhorio de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. E ao fazer isso, nós vamos o quê? Experimentar a verdadeira liberdade. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Então nós vamos conhecer esta verdade. Amém? Isso que eu acabei de falar está em João, no capítulo 8, no verso 32. Então, verdadeiramente nós vamos ser livres. Por quê? Porque é em Cristo que nós somos libertos. Então, ao fazer, queridos, isso nós vamos experimentar esta liberdade que vem de Cristo, e nós somos capacitados a viver uma vida que honra a Deus. Porque muitas pessoas podem pensar: mas como que eu vou viver? Como é que eu vou conseguir agradar um Deus que nem pecado nenhum tem? Nós vamos conseguir através da vida dele em nós, com a minha força, com o meu jeito, com o meu modo de ser. Eu não consigo, mas como eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Por isso que eu digo que nós precisamos permanecer em Cristo. Amém? Permanecer nele, é estar nele, é continuar nele e deixar com que ele nos ajude a vencer todas estas dificuldades. Amém? Então, através disso que nós vamos honrar ao Senhor. Nós vamos honrar a Deus que nos chamou. Então, não vivemos mais para satisfazer o desejo do quê? Da nossa carne, do nosso egoísmo, querido, do nosso egoísmo, de querer fazer somente aquilo que nos dá prazer. Não, mas nós vamos permitir que Cristo viva dentro de nós, que Ele nos ajude a escolher o que nós devemos fazer, o que não podemos fazer. É Ele que nos orienta, a palavra nos orienta em todas essas coisas. O que eu faço, o que eu não posso fazer, aonde eu preciso estar, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Tudo isso a palavra nos traz, e quando eu leio essa palavra e vou aprendendo tudo isso, a fé vai sendo acrescentada na minha vida. Então, é uma transformação radical, onde nós permitimos que a mente e o coração de Cristo governem nossas vidas. Amém? A nossa mente transformada como? Na palavra, a partir do momento que eu começo a ler, ouvir. Então nós somos o quê? Transformados pela palavra do Senhor, e Cristo, Ele começa a governar a minha vida e a sua vida. Então veja, queridos, não existe nenhum outro meio que possa alcançar a minha fé e a sua fé como a palavra do Senhor. É somente a palavra, amém, que pode aumentar esta fé, que nós possamos adquirir essa fé em primeiro lugar e nutrir essa fé para que ela venha a crescer. É claro que ter fé, olha, preste atenção nisso, ter fé é algo bastante importante na minha vida e na sua vida, pois sem ela é impossível agradar a Deus. Sem fé
é impossível agradar a Deus. E para eu ter fé, eu preciso ler a palavra do Senhor, porque sem a palavra eu não tenho fé. Isso não é acrescentado em mim. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu e você dizermos, eu amo este Deus, eu amo a Deus. Se você ama verdadeiramente a Deus, você vai querer agradá-lo. E para você agradá-lo, você precisa adquirir essa fé. Você precisa ler a palavra, conhecer a este Deus, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o que nós podemos fazer para atrair os olhos do Senhor na minha vida e na sua vida. Então, sem fé é impossível agradar a este Deus. E isso que eu estou falando não é de mim, está na palavra. Em Hebreus, abra lá a sua Bíblia, Hebreus, aleluia, glória a Deus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6 diz assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então eu preciso crer neste Deus, crer no preço que foi pago, amém? Crer que Ele é um Deus vivo, que é um Deus que me ouve, que é um Deus que se inclina quando eu oro, quando eu clamo, que é um Deus que estende a mão para abençoar. Eu preciso crer, e para eu crer, eu preciso ler esta palavra, para eu adquirir esta fé, amém? Para eu agradar a Deus, eu preciso estar incutida nesta palavra, eu preciso permanecer nesta palavra e nesta verdade, amém? Para nós encerrarmos, então, veja aqui, a fé nos dá a oportunidade de nós vivermos de acordo com esta palavra. É a fé que vai nos ajudar a viver esta palavra, a ter uma mudança de vida, a agradar a este Deus. É a fé que vai trazer para nós, queridos, também, que nós possamos o quê? Desfrutar de todos os milagres, das promessas que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida. É a fé também que nos ajuda a desenvolver uma relação íntima com o Senhor, porque esta fé, quando nós começamos a ler essa palavra e temos essa fé, nós vamos ter vontade de falar com o papai, assim como eu estou falando com você, de falar com Deus, de ouvir, porque nós falamos, Deus também fala, queridos. Só nós ficarmos em silêncio que nós vamos ouvir a voz do Senhor. Ele quer este relacionamento comigo e com você. Amém? Então, é através dessa fé que nós vamos experimentar uma transformação. Pelo quê? Pela obediência da palavra, de nós colocarmos em prática a palavra do Senhor. E viver com base o que do Senhor. Amém? É a nossa segurança no Senhor, a nossa esperança na vida eterna. E o nosso alicerce na vida diária. Amém, queridos? Então, veja bem, nós acabamos de falar da palavra, nós acabamos de falar que para eu ter fé eu preciso ler a palavra de Deus. Então vamos continuar, queridos, com esse coração voltado ao Senhor, querendo agradá-lo, querendo atrair os teus olhos de amor. E só vamos conseguir isso através da fé que nos ajuda a mudar o nosso jeito de ser. Amém? Que você possa deixar com que o Espírito Santo venha a falar mais no seu coração. Amém? Eu quero orar com você agora, pedir ao Senhor que esta palavra entre, amém, na sua vida e na minha vida e na sua vida também, porque a palavra fala em primeiro lugar comigo também. Amém? Feche seus olhos. Papai, muito obrigada, Pai, por esse momento que passamos aqui, falando da sua palavra, Pai, dos princípios da sua palavra, da importância da sua palavra em nossas vidas, Papai. E hoje nós falamos que a tua palavra nos traz a fé, Senhor meu Deus. Nós nutrimos através da sua palavra a fé em nós, e essa fé, Senhor, traz mudança de vida. Essa fé nos faz alcançar, Senhor, o inalcançável, Papai. Tudo aquilo que nós pedimos
confiamos a Ti, Senhor. Muitas vezes para os nossos olhos pode ser impossível, mas através dessa fé nós acreditamos que Tu és o Deus que vem e traz para nós tudo aquilo que nós precisamos e dependemos, Pai. Por isso, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesse dia, Pai, a Tua palavra possa encontrar corações como uma terra fértil, Senhor, meu Deus, meu Pai amado. Senhor, quando encontra uma semente que floresce, que cresce, que essa palavra possa encontrar um coração fértil, Papai amado, em nome de Jesus, ó Pai, derrama a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção. Senhor, nós quebramos agora todo o mal, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, contra a vida dessas pessoas que estão comigo no vídeo agora, das pessoas que mais tarde vão estar ouvindo esta palavra. Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre esta vida, que a mente, Senhor, que talvez foi cauterizada, seja liberta agora, que os ouvidos, Senhor, meu Deus, que talvez estejam com comichões, Papai, sejam libertos, Papai amado. Senhor, alarga o entendimento, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, do Teu povo, para que possamos entender que sem Ti nada nós somos. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, Papai, nós precisamos de Ti, Pai amado. Por isso, Senhor, vem, Senhor, e toma o Teu lugar, nos ajuda a entender e compreender a Tua palavra e a viver nos Teus caminhos para Te agradar a cada dia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um, o lar de cada pessoa aqui presente, Papai amado. Alcança tudo aquilo que eles precisam, necessitam, Papai. Eles vão conseguir alcançar através da fé, da Sua palavra neles, Papai amado. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro a bênção, a vitória, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Continuem firmes, continue constante, continue meditando na palavra do Senhor, porque isso vai trazer essa força na sua vida, vai trazer esta fé que eu e você nós necessitamos. Amém? No próximo vídeo vamos falar sobre o quarto ponto importante sobre a palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, te dando saúde física e saúde espiritual para conseguirmos verdadeiramente chegarmos até o fim. Amém? Em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.